Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas aí que estão me assistindo nas suas casas, nesse momento em que ainda nós estamos com um certo grau, um certo nível de confinamento por conta dessa pandemia, que obviamente, logo, assim como chegou o vírus, vai embora. Em breve, todos nós voltaremos às nossas atividades e funções normais, isso é tudo questão de tempo. Antes de nós começarmos com o estudo do Evangelho, do tema de hoje, é importante a gente ressaltar que o que a gente vai falar está sendo transmitido agora, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E depois esse conteúdo vai ser disponibilizado no YouTube e no IGTV também, no Instagram. Bom, vamos lá então. Conforme aquilo que a gente havia combinado na semana passada, nós demos uma pausa no estudo do Livro dos Médiuns, a fim de abordarmos alguns temas do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Já que é muito interessante a gente ressaltar que nos tempos em que estamos vivendo aqui é muito mais importante frisarmos a questão do Evangelho como ferramenta segura de nós alcançarmos um estado interior de maior tranquilidade, pacificação, para enfrentarmos esses desafios que a vida nos oferta. Não é o primeiro desafio, também não será o último, iremos vencer todos eles com certeza. Hoje, 10 de abril, uma sexta-feira, Sexta-feira Santa, também conhecido como Sexta-feira da Paixão, e na data de hoje, que muitos consideram como sendo a data mais importante do calendário cristão, outros, a segunda mais importante, perdendo somente para o Natal, vem à tona a questão da própria salvação. Hoje, o cristão relembra a morte de Jesus na cruz. Relembra o sacrifício dele, o holocausto dele. E, obviamente, vem a ideia seguinte: Jesus morreu para nos salvar. Para nos salvar dos nossos pecados e para nos garantir o chamado céu. Os católicos, os protestantes, de suas várias ramificações, acreditam nisso. E dentro do Espiritismo, obviamente, muitos de nós somos provenientes da Igreja Católica e das igrejas evangélicas e fomos doutrinados nessas ideias, de que Jesus foi pregado na cruz com o objetivo de nos salvar. É essa a ideia que a doutrina espírita nos coloca? Qual seria a ideia do Espiritismo acerca da salvação? O que significa para o Espiritismo, para o espírita, a morte de Jesus de Nazaré na cruz, naquela sexta-feira do ano 33 depois de Cristo? Jesus morreu para nos salvar? As coisas que eu irei falar aqui, espero que não sejam interpretadas como sendo um deboche ou uma crítica aos postulados das igrejas tradicionais. Aquele que se conforta com essas ideias de pecado original, de céu, de inferno, de purgatório, de justificação pela fé, de batismo e tudo mais, se você se sente confortável nisso daí, se você gosta, se isso daí realmente te preenche, maravilha. Fique assim, continue assim e seja feliz com isso, da melhor maneira possível. Kardec já havia nos alertado de que o Espiritismo viria justamente para aqueles que não aceitassem esse tipo de ideia, para aqueles que já estivessem enveredando pelo campo da dúvida ou até da negação absoluta da existência de Deus, para os insatisfeitos. Então, tudo aquilo que o Espiritismo nos fala vem nos trazer ideias, orientações para aqueles insatisfeitos, para aqueles que não se contentam com as ideias que as igrejas tradicionais colocam, aquelas ideias versadas nos dogmas, nos sacramentos, enfim, em tudo aquilo que a gente já conhece. As religiões tradicionais veem a morte de Jesus de Nazaré na cruz como sendo uma questão de salvação. Ele veio justamente morrer na cruz para pagar os nossos erros, pagar os nossos pecados e com isso nos garantir um local no chamado céu, ou
reino de Deus. De onde surgiu essa ideia? Analisemos logo de cara de onde veio a raiz proveniente dessas informações todas. Tudo isso, gente, a ideia de que Jesus veio para se sacrificar por nós, para pegar para si os nossos erros e pecados, veio do apóstolo Paulo de Tarso, das pregações de São Paulo. Antes, uma ressalva. Paulo de Tarso foi um dos grandes pregadores do cristianismo nascente. Se não fosse por ele, se não fosse a ideia dele de pregar os ensinamentos de Jesus para os chamados gentios, ou seja, todas aquelas pessoas que não eram judeus, possivelmente o cristianismo fosse ficar reduzido a um pequeno grupo de pessoas atinentes, ligados ao judaísmo. Assim como existiam os fariseus, os saduceus, os essênicos, como ramificações do judaísmo, como grupos dentro do judaísmo, o cristianismo, se não fosse Paulo de Tarso, teria muito provavelmente o mesmo fim. Talvez nem chegasse nos dias de hoje. Felizmente, as ações daquele pequeno e teimoso doutor de Tarso resultaram na amplificação da mensagem de Jesus. E se hoje nós temos mais de 2 bilhões de indivíduos, seguidores do cristianismo, das ideias de Jesus, deve ser a ele, devemos a ele. Porém, é interessante que nós ressaltemos a ideia de que Paulo, cristão convertido, tinha uma base judaica, rabínica, muito forte. Então, alguns dos seus ensinamentos foram ensinamentos dotados de um forte teor, um forte colorido judaico. E um deles foi justamente a questão da salvação pela morte do justo. Isso nós encontramos na epístola dele, Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 21, e na primeira epístola dele, Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, em que fala, basicamente, que o pecado entrou no mundo por conta do erro de Adão, e que há necessidade, inclusive, de que um indivíduo pegue para si esse erro e nos limpe de nossos pecados, de nossos erros. Basicamente isso daí. Ou seja, a morte de Jesus na cruz deve-se ao erro do primeiro homem, Adão. Essa ideia do pecado original foi muito melhor depois desenvolvida e sustentada no século IV depois de Cristo por Santo Agostinho. Foi aí que a ideia realmente tomou vulto, tomou corpo e ficou impregnado no catolicismo e futuramente no protestantismo. Basicamente é o seguinte: Adão e Eva, todos nós conhecemos a historinha, a história com E e não a história com H. Estavam no paraíso, infringiram a regra de Deus de que não poderiam comer o fruto da árvore do bem e do mal, e aí foram expulsos do paraíso. E Deus até fala, olha, Adão, você vai ter que adquirir o pão com o suor do teu rosto. E fala para Eva, parirás agora com dor. E obviamente, segundo essa história, o gênero humano é oriundo de Adão e Eva. Todas as pessoas, ao nascerem, elas trazem consigo a mácula, o erro de Adão e Eva, o chamado pecado original. E, automaticamente, dessa forma, todos já nascem condenados à danação eterna, ao inferno, às chamas. No entanto, Deus é amor, é misericórdia, e quis nos ofertar uma chance de nós redimirmos dos nossos pecados. Isso tudo eu estou falando de acordo com as ideias constantes no catolicismo e no protestantismo. Paulo, então, com forte formação rabínica, judaica, nos trouxe a ideia de Jesus como sendo o bode expiatório da humanidade. Bode expiatório? Nos dias de hoje, quando a gente fala que um indivíduo é um bode expiatório, nós temos a ideia de que aquela pessoa foi colocada como sendo culpada de algo, ou de alguma catástrofe, ou de algum evento, ou de algum crime, e somente ela arcaria com todas as consequências daquilo ali. Essa ideia é muito antiga.
remonta ao judaísmo. E segundo até alguns estudiosos, bem antes até, a ideia seria proveniente até dos próprios babilônicos. No livro do Levítico, que é um dos livros escritos por Moisés, que consta lá no Pentateuco judaico, existe a ideia e a história do chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação. Nesse dia do Yom Kippur, era o dia em que o judeu iria se arrepender e confessar todos os seus pecados a fim de se ficar livre dele. O ritual era mais ou menos assim, descrito no Levítico. O sumo sacerdote do povo judeu pegava 2 bodes e um touro. Dos 2 bodes, um era sorteado. Aquele que era sorteado, juntamente com um boi, era imolado, sacrificado no altar. O outro bode, que permanecia vivo, o sumo sacerdote colocava as mãos na sua cabeça e, por um passe de mágica, colocava todos os pecados do povo judeu naquele bode, que posteriormente era solto, lançado no deserto, a fim de ser recolhido pelo próprio demônio ou pelo braço direito do demônio. Assim, o castigo ficava por conta do bode que era sacrificado. Todo pecado geraria um castigo. Deus, ao invés de castigar o povo judeu, castigava o bode sacrificado. E, a fim de que se veja livre daqueles erros e daqueles pecados todos, o povo ficava limpo deles, porque todos esses pecados e erros iam para aquele bode que depois ia morrer no deserto. Isso daí era uma ideia constante lá dentro dos judeus. E Paulo, como eu disse, pegou essa ideia transferindo-a para Jesus. Jesus seria como um bode expiatório. Sobre ele e sobre o sangue dele recairiam todos os pecados e erros da humanidade. E assim, com ele morto na cruz, o castigo de Deus não viria sobre a humanidade, viria sobre Jesus. E assim, os erros e pecados nossos seriam imediatamente esquecidos e apagados, porque Jesus já morreu para nos salvar. A ideia básica de Paulo de Tarso, que originou a questão de que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, veio dessa ideia do bode expiatório, de uma ideia judaica de mais de 3.000 anos atrás. Quando o cristianismo transformou-se em catolicismo e depois o catolicismo lá na frente sofreu o cisma que gerou o protestantismo, essa ideia estava lá presente. Obviamente, com uma montoeira no catolicismo de dogmas e rituais. No catolicismo, o indivíduo, seguindo direitinho aqueles dogmas, aquela ritualística toda, automaticamente já teria o seu céu garantido. Dentro do protestantismo, não haveria necessidade dos dogmas e dos rituais, principalmente dos rituais, mas bastaria a fé, a chamada justificação pela fé, que Martinho Lutero veio pegar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 a 9. Trecho esse que fala que o indivíduo basta crer que já será automaticamente salvo. Justificação pela fé. Conforme a gente já começa a perceber, dentro desses 2 grandes grupos religiosos, as lições do Evangelho ficam em plano secundário, em plano terciário. Soterrados ou pela montoeira de dogmas e rituais sem sentido, ou simplesmente pela presença da fé. E, inclusive, o indivíduo nem precisava e nem precisa ser bondoso ou ter gestos de caridade para ser salvo. Basta ter fé, que já está automaticamente garantido o lugar dele nos céus. E aquele que não é salvo, é claro, para essa pessoa é reservada um inferno eterno, com as chamas eternas, com aquelas chamas que queimam o corpo do indivíduo sem consumirem esse mesmo corpo. Naquele inferno em que as almas se retorcem e se contorcem no caldeirão dos condenados e que os anjos
por um gesto de sadismo, abrem as tampas e se regozijam com o contorcer dos condenados. É essa a ideia que nos passam a respeito de salvação, a respeito de céu e a respeito de inferno. Mas será que isso tudo é verdade? Será que aquilo que nos foi passado, e será que aquilo que muita gente acredita tem a ver com a verdade? Vamos analisar isso daí. Vamos refutar essas ideias. Primeiramente, a própria questão do pecado original, que é atribuída a Adão e Eva. Segundo nos fala as Escrituras sagradas, Adão e Eva surgiram mais ou menos 4.000 anos antes da vinda de Jesus. A ciência contesta isso e comprova de que o ser humano é antiquíssimo na face do planeta Terra. Que só a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. E que existiram etapas e sucessões de etapas na formação do nosso planeta Terra. E que o primeiro hominídeo que pisou aqui este planeta tem mais ou menos 7 milhões de anos de idade. Isso é comprovado pelo estudo dos fósseis. A ciência nos mostra que houve um aprimoramento sucessivo das raças de hominídeos até chegar na raça em que nós hoje nos encontramos, de Homo sapiens sapiens. E que o ser humano surgiu não num único ponto, mas em diversos pontos do planeta Terra. Principalmente, segundo alguns estudiosos, no continente africano. Então, de um lado, nós temos uma história que consta num livro. Do outro, nós temos a ciência que prova o contrário, com o qual nós ficamos. Aliás, a própria Bíblia traz ideias contraditórias a respeito de Adão e Eva. No capítulo 1, por exemplo, Deus fala que criou o homem, o ser humano, homem e mulher, e vários exemplares deles, várias cópias deles. E no capítulo 2 do próprio livro Gênesis, ele fala que primeiro criou o homem e depois de um tempo, vendo o homem que estava solitário e tristonho, resolveu criar Eva. São duas ideias contraditórias. Na mesma Bíblia. Na mesma Bíblia existe também a história de Caim, que após matar o seu irmão Abel, foge e casa-se e funda uma cidade. Ora, gente, se naquela época na Terra só existia Adão, Eva e Caim, 3 pessoas, Caim casou com quem? E fundou uma cidade que pressupõe a existência de muitos habitantes. O que nos mostra que naquela época a Terra já era muito habitada por outras pessoas. Isso sob um ponto de vista só de análise histórica. Moralmente falando, a história de que nós temos que arcar pela culpa de um indivíduo que errou há 6.000 anos atrás é moralmente errada. A própria justiça terrena, a nossa justiça, que é falha e errada, não admite isso. Um arcar pelo erro do outro, de modo algum. A cada um segundo as suas obras. E, no entanto, segundo a história de Adão e Eva, Deus marca todos os habitantes do planeta Terra por um erro cometido há 6.000 anos atrás. É correto isso? É justo isso? A razão se revolta contra esse tipo de coisas. E na própria Bíblia, há inúmeras passagens que refutam essa ideia. No livro de Ezequiel, por exemplo, quem tiver a Bíblia em casa, depois pegue aí para dar uma olhadinha, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 4 e 21 a 23, em que ele fala claramente que um filho não vai pagar pelos erros do pai. Um filho não vai pagar pelos pecados do pai, porque tanto a alma do pai quanto a alma do filho pertencem a Deus. E Deus dá a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas ações. Isso é claro e nítido. Está lá no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. O próprio Jesus, se você for analisar as palavras de Jesus
que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento você vai ver Jesus falando que ia pegar para si os nossos erros e nos limparia dos nossos males. Em nenhum momento ele falou isso. Isso daí é ideia atribuída ao apóstolo Paulo de Tarso. A Jesus não. Então da boca de Jesus saiu o quê? Coisas do tipo: a cada um segundo as suas obras. É óbvio, isso é justo. Se eu faço certo, eu ganho os benefícios da minha ação. Se eu faço errado, o ônus, o erro, recai sobre mim. A cada um segundo as suas obras. O próprio mestre de Nazaré também, em outra passagem, nos fala que aquele que quisesse segui-lo, que negasse a si mesmo, que pegasse a sua cruz e que seguisse. Ou seja, ninguém pega a cruz pelo outro. Cada qual arca com a sua própria responsabilidade. A própria fé, que é algo importante, que os nossos irmãos evangélicos consideram, mas ela por si só não basta. Porque em Tiago, capítulo 2, versículos 17 a 18, nos fala que a fé sem obras é morta. Que se você falar para um indivíduo, mostra a tua fé sem obras, você pode falar para ele: vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então talvez Jesus já quisesse de antemão marcar a posição de que ele não ia arcar com a responsabilidade pelas culpas de ninguém. Essa história de terceirizar responsabilidades é muito antiga e cômoda. E o Espiritismo refuta isso tremendamente, assim como refuta a ideia do inferno, que até mesmo, durante um certo tempo, até teve a sua utilidade. Kardec nos conta no livro Céu e Inferno que nas primeiras idades, seria interessante essa ideia do inferno. Justamente para aquelas pessoas com pouco desenvolvimento moral, com pouca capacidade de entender a espiritualidade, as nuances do certo e do errado, do bem e do mal, a ideia do inferno eterno frearia um pouco os erros dessa pessoa. Só que tem um detalhezinho. A pessoa cresce, a pessoa se aprimora, evolui, e vai chegar um momento na sua evolução em que ela, com a razão mais desenvolvida, vai começar a questionar o inferno eterno. Assim como hoje, você fala para uma criança: olha, não vai ali não, que ali tem um monstro, e a criança não vai porque tem medo. Depois de alguns anos, vai falar isso para um adolescente: não vai ali porque tem um monstro. Não aceita? Não concorda? Então, para muitos nos dias atuais, a ideia do inferno não faz o menor sentido. Jesus realmente falou do fogo do inferno, em algumas passagens. Mas era uma ideia, uma imagem, um simbolismo do sofrimento reservado no futuro àqueles que errassem. E isso é óbvio. Não é para materializar essa ideia. Porque ele fala muito, Jesus, do fogo da Geena. O que era a Geena? A Geena era o lixão de Jerusalém. Era um local fora dos muros da cidade, onde se amontoava o lixo. Um local impuro. Um local com mau cheiro. Um local onde pontos de fogo, de repente, brotavam pelo material em decomposição. Então, era uma ideia muito aproximada do sofrimento e das regiões difíceis e purgatoriais, a qual o indivíduo ia ser jogado após o desencarne, se perseverasse nos erros. Imagem somente. Em nenhum momento Jesus disse que o inferno era uma coisa eterna. Nenhum momento. E mesmo porque a ideia do inferno é totalmente oposta à misericórdia e ao amor de Deus. Claro. Como Deus vai relegar ao fogo de um inferno eterno um filho seu? Pois ele não é amor, pois ele não é eterno, imaterial, indivisível, todo-poderoso, infinitamente justo e bom. Se nós, que somos falhos, e muito falhos, damos as chances inúmeras para os nossos filhos que estão errando, e não os abandonamos, se hoje,
Nas portas das penitenciárias, as mães fazem fila e se submetem à revista que as constrange para ir visitar o seu filho que erra, que matou, que estuprou, que traficou. A mãe não abandona o filho desse jeito. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, não iria abandonar um filho que erra. Sendo que muitos desses erros são oriundos da ignorância. Muitos desses erros oriundos de uma decisão equivocada, proveniente até mesmo da influência negativa do meio. E, por um ou outro erro cometido, o indivíduo é relegado a toda a eternidade de sofrimentos. Essa ideia não combina com a existência de um Deus bom. São duas coisas diametralmente opostas: o inferno eterno e um Deus bom misericordioso. Basta que nós pensemos o que a gente quer para nós. Que tipo de ideia? Pois bem, aí chegamos no ponto desejado. Jesus morreu para nos salvar? Vimos que a ideia não é bem essa. Ele pegou para si os nossos erros e nos purificou dos nossos pecados? Vimos que isso não acontece. O que é a salvação, então? Segundo o Espiritismo. Por que Jesus veio, então, até nós? Jesus veio com dois pontos de vista muito bem delineados ali para serem aplicados, para serem mostrados. O primeiro, ele veio nos mostrar qual é o nosso objetivo na vida. O nosso objetivo, o objetivo de todas as pessoas, é alcançar o chamado Reino de Deus. Em inúmeras passagens, Jesus fala a respeito disso. Reino de Deus. Reino dos céus. Que nós deveríamos nos esforçar, olha a palavra que ele usa, nos esforçar para alcançarmos esse reino de Deus. Esse era o primeiro foco da sua missão. E o segundo, nos mostrar o que a gente deveria fazer para atingir esse objetivo. Mais ou menos assim, o objetivo é lá. Qual o caminho que você tem que trilhar para poder chegar até lá? A missão dele pode ser resumida nesses dois braços. E o caminho é o Evangelho. Por isso que a doutrina espírita, de todos os ramos do cristianismo, é a que mais enfatiza a necessidade do Evangelho, como meio do indivíduo se equilibrar e se salvar. Nós observamos em uma religião dogmas, sacramentos e rituais. Parece que o Evangelho fica sufocado nessa montoeira de coisas. Na outra, nós vemos a questão da fé. Você não precisa nem ser bom. Você não precisa perdoar, você não precisa ser desapegado das coisas, você não precisa amar o próximo, basta você ter fé. Pronto, já está justificado, já vai para o reino de Deus. O Espiritismo não. A doutrina é uma releitura, é uma volta à fonte primeva, ao cristianismo inicial. Aquele cristianismo que Jesus nos pregou. Robustecido pela ciência que agora vem abrir os horizontes da mente humana e nos mostrar, através da sua aplicação no contexto espírita, de que a vida após a morte é uma realidade. Não é questão de fé, é questão de saber. De que nós renascemos inúmeras vezes e que o objetivo de todo mundo é atingir a perfeição, que é o reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus, então, não é um local? Não, gente, não é. O reino de Deus não é uma instituição, um sistema político, religioso, muito menos. O que é, então? Os próprios apóstolos de Jesus talvez não tivessem compreendido muito bem. Quando ele pregava a respeito do reino de Deus, e perguntavam a ele: mestre, quando que vai vir? Que hora que vai chegar isso? E Jesus falava: ele só não vai vir porque vocês estão esperando. E de maneira meio que enigmática, ele falava o seguinte: o reino de Deus já está dentro de vós. Quer dizer, não era algo
que iria chegar. Não era uma instituição que iria ser estabelecida. Era algo que já estava na criatura humana, dentro, nada material. Então a gente pode daí deduzir que o reino de Deus é um estado íntimo, é um estado interior. É um estado em que a nossa consciência se integra com Deus. É um estado em que as nossas ações, os nossos desejos e as nossas vontades se sintonizam plenamente com as leis universais de harmonia, paz e amor. Um estado desse que levou Jesus certa vez a afirmar: eu e o Pai somos um. Não que ele fosse Deus, mas que a vontade dele, as ideias dele, as ações dele, era aquilo que estava totalmente identificado com as leis divinas. E que nós deveríamos também atingir esse nível, nós deveríamos também atingir esse estado, porque esse não é um objetivo, é o objetivo da vida, não tem outro, não há outro. Em outras passagens, ele já havia nos dito isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que estava no campo e encontrou um tesouro. Escondeu o tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para ter o tesouro só para ele. O reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que de repente encontrou uma pérola de altíssimo valor, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a uma rede, que é lançada ao mar e depois vem coalhada de peixes. Quer dizer, ele nos mostra que o reino de Deus é o objetivo único da nossa existência, não tem outro. O objetivo máximo. Essa é a salvação. Quando se fala que Jesus veio para nos salvar, a salvação deve ser entendida sob essa ótica, esse ponto de vista. Atingirmos o tal reino de Deus, através da conduta pessoal, única e intransferível de cada um, para alcançarmos esse objetivo. Nos integraremos com Deus quando atingirmos a perfeição. Nossa, Daniel, mas vai demorar muito. Vai, gente, claro. É o mesmo tempo para todos? Óbvio que não. Varia de acordo com a força de vontade e o ímpeto de cada um. Uns estacionam, outros caminham, outros vão a passos mais largos. Por isso que quando Jesus falava a respeito da sua segunda vinda, não é a segunda vinda dele material aqui, reencarnado de novo, não. A segunda vinda dele é pessoal, para cada um. Seria aquele momento em que de repente a pessoa se conscientizasse, poxa, então esse é o meu objetivo, vou caminhar até ele. E é claro, para atingir a perfeição, milênios serão transcorridos. Milênios. Não é numa única vida. Quando a gente raciocina a respeito disso, até parece que um balde de água fria chega até nós, né? Poxa, milênios para conseguir a salvação maior, que é a integração nossa na consciência divina. Milênios, gente. Porém, essa é a salvação magna, máxima. Existem as salvações menores. Existem aquelas salvações que elas vão se somando até atingirmos a salvação maior. Como assim? Explica melhor para a gente. Pessoal, quando nós nos conscientizamos de quem nós somos, de onde nós viemos e qual o objetivo da vida, quando nós vamos adequando aos poucos, com dificuldades, com sacrifício, a nossa conduta, as normas do Evangelho, nós vamos ter pequenas salvações. Vamos conseguindo pequenas salvações, diárias, semanais, mensais, anuais e de reencarnações e reencarnações. É só raciocinarmos. Quando vamos adequando a nossa conduta ao Evangelho, nós estamos trabalhando agora no presente e lançando boas sementes no futuro.
Boas sementes que gerarão boas situações para nós no futuro. Quanto mais nos identificarmos com os preceitos de amor ao próximo, de desapego aos bens materiais, de perdão, de disciplina, de humildade, nós estaremos jogando boas sementes e colheremos com isso no futuro boas situações de vida. Não será necessário passarmos por dificuldades, sejam elas físicas, ou de qualquer outro tipo, dores, doenças, privações, miséria. Não. Vamos ser salvos de quedas maiores, de erros maiores. Como já dizia Emmanuel, é a salvação das quedas morais. Então o evangelho que Jesus nos trouxe, ele vai nos incitando cada vez mais a construir um futuro melhor, que irá nos garantir salvações pequenas, que irão se somando, nunca se perdem, a fim de atingirmos a salvação maior, que é a nossa integração com Deus. Por isso que ele veio aqui. E que missão a dele? A gente fica imaginando. Imagine você morando num local pleno de beleza, de uma natureza fantástica. Árvores, pomares, jardins fantásticos, montanhas, uma casa bem feita, bem confortável, e de repente você sai daquilo ali para fazer algo, desempenhar uma missão, num local feio, escuro, pedregoso, desconfortável, imundo, por algum tempo. Imagine você numa situação como essa. E aí a gente pode dilatar isso que a gente está imaginando e sentindo para aquilo que Jesus fez. Pois ele é a máxima expressão, é o modelo que Deus nos colocou aqui na terra. Ele aqui é a expressão das leis divinas para nós. E ele saiu de locais espirituais que nós não temos ideia de como são. Não temos como descrever. O máximo que a gente consegue entender de coisa boa no plano espiritual é nosso lar. E olha que nosso lar está nas adjacências do umbral, que são as zonas inferiores. Imaginemos o local de onde Jesus veio. Que esplendor! E ele saiu de lá, num processo árduo, para tomar um corpo denso de carne, a fim de pregar num local onde uma humanidade ali existia totalmente aferrada à matéria, aos bens materiais, ao imediatismo. É preciso uma dose imensa de amor para um indivíduo fazer algo desse tipo. Quando se fala do sacrifício dele na cruz, aquilo lá foi a porta de libertação espiritual para ele. Daquele corpo que já não estava aguentando mais, segundo nos conta Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, não estava aguentando mais aquele potencial angélico que ele, Jesus, tinha. A verdadeira dificuldade, a verdadeira via crucis dele foi tomar um corpo de carne e ficar por 33 anos dentro desse corpo de carne. Limitado por ele. O desencarne dele foi a libertação dele. E por que ele morreu? Para salvar os nossos pecados? Não. Pegar para ele os nossos erros? Claro que não. Nós vimos agora há pouco, cada um segundo as suas obras. Aquilo lá foi um testemunho dele para com todos. É como se ele quisesse nos dizer, isso que eu estou falando aqui para vocês, o evangelho, o amor, o perdão, a humildade, o desapego, são coisas essenciais para a sua vida. Vale a pena morrer por isso. O gesto de morrer na cruz é o selo máximo que nos mostra o quanto que o evangelho é fundamental e essencial para a nossa existência.
Isso mexeu com seus discípulos mais próximos. Ficou marcado a fogo no âmago de seus corações. Porque eles talvez não pudessem entender a extensão dos ensinamentos do Cristo, mas o amavam. E por isso que foram disseminar a mensagem dele, e todos, à exceção de João, o evangelista, tiveram morte trágica. Nessa sexta-feira da paixão, ao invés de nós enxergarmos o Cristo desencarnado, morto na cruz, enxerguemos Jesus pleno de vida, pois só o corpo morreu. O ser permaneceu vivo, tanto que poucos dias depois ele foi se mostrar em corpo espiritual aos seus discípulos, na Páscoa. Ele mostrando ali para eles o seguinte: a morte que vocês tanto temem não existe, estou aqui vivo, não em corpo de carne, mas em corpo espiritual. E com essa ideia, fechemos os nossos olhos e busquemos no nosso interior essa verdade. Enxerguemos a figura do Mestre como aquele indivíduo que, por amor, veio até nós nos mostrar tanta beleza, nos mostrar o caminho da nossa libertação espiritual. Consulte a sua consciência. Veja o que pode ser feito. Perceba se você está agindo ou buscando agir, que é muito importante, de acordo com aquilo que você já sabe. Porque se grandes são os nossos conhecimentos, tão grandes também são as nossas responsabilidades. Integremos aos poucos a nossa conduta a esse código maravilhoso que é o Evangelho que Ele nos legou há mais de 2 milênios. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus. E assim seja.